Fala macacada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês para uma viagem, para uma história que tem uns 400 anos. Essa história eu já conhecia, mas havia um tempo que eu já tinha me esquecido dela e fui lembrado por uma publicação recente da BBC Brasil. Essa história conta as aventuras de um cientista muito maluquinho, mas não menos brilhante, que planejou viajar até a Lua a bordo de um navio. Parece até mentira, né? Mas não é não, viu? Acreditem. Em meados do século XVII, deu-se início ao mais mirabolante programa espacial de todos os tempos, e o alvo era chegar à Lua. Naquele tempo, o conhecimento científico avançava a uma velocidade enorme, principalmente pelas descobertas astronômicas de Galileu em 1600 e alguma coisa, com o recém-inventado telescópio. Mas outras coisas também foram inventadas nessa época, os relógios, a pólvora, a bússola. E tudo isso mexia muito com os limites da percepção humana, né? E levavam as pessoas a se questionarem cada vez mais sobre o mundo em que essas mesmas pessoas viviam. Quando Galileu olhou a Lua pela primeira vez, ele ficou tão surpreso porque a Lua parecia muito com o nosso mundo, né? Ele via montanhas, continentes e até mar ele achou ter visto por lá, né? O astrônomo galês William Lauer, né, até chegou a traçar uma carta marítima com baías, ilhas, enseadas, enfim. Como a maioria de vocês deve imaginar como funciona a mente de um cientista, né? Essas descobertas fizeram a mente desses pesquisadores, ou desses pensadores europeus, borbulhar, né? E o incrível é que a igreja, que se metia em quase tudo naquela época, deixou o pessoal em paz. Vá lá saber por quê, né? Sei lá. Um mundo igual ao nosso, podia ter inclusive habitantes, né? E aí não seríamos os únicos inteligentes na criação divina. Enfim. Huygens e Cassini já tinham demonstrado naquele tempo que o universo era enorme, né? E Robert Hooke havia revelado um mundo microscópico só acessível através de lentes de aumento. Então foi nesse tempo que surgiu um cara com ideia genial, né? O primeiro programa espacial da história. Esse cara era o reverendo John Wilkins, um jovem clérigo inglês e amante dessa nova ciência que estava surgindo. Ele também foi um dos primeiros divulgadores científicos, pois lançou um livro chamado Descoberta de um Novo Mundo, que interpretava mais ou menos as ideias de Galileu, né? Valeu por isso, Wilkins. Na verdade, eu queria que vocês marcassem esse primeiro aspecto da vida do Wilkins, né? Em sua mente. E lá na frente, eu digo a vocês por que eu estou pedindo isso. Então, ele tinha lido muito sobre ciência daquele tempo e se inspirou em uma obra de ficção científica daquele tempo também, chamada Somnium, que em latim queria dizer sonho. Essa obra foi escrita por Kepler, o famoso Kepler, em 1634, que conjecturava a viagem humana ao espaço. Marque também mais essa característica da história do Wilkins. Lá na frente também digo por quê. Pois bem, usando o que havia de mais moderno em tecnologia naquele tempo, ele bolou a primeira nave espacial que incorporava detalhes técnicos de um navio, além de ciências atmosféricas, estudos ornitológicos e muita física experimental. No entanto, isso foi 50 anos antes de Newton, né? E o pessoal naquela época ainda não sabia muito sobre gravidade. O Wilkins, por exemplo, achava que a força da atração da Terra era interrompida a cerca de 30 quilômetros de sua superfície. Então, para superar esses 30 quilômetros, ele desenhou um veículo notável, que o pessoal chamou de carruagem voadora. Seria igual a um navio, movido a pólvora e com um enorme par de asas no meio, igual a um pássaro, né? Como ele acreditava que a fome que a gente sente era resultado da força da gravidade sobre os nossos estômagos, nem precisava levar muita comida nessa viagem. Agora era só chegar lá na Lua, deslizando sobre o espaço, né? E quando fosse na hora de aterrissar, era só mover as asas ao contrário. Chegando lá, essa é bem engraçada, era só fazer contato com os selenitas, que eram os supostos habitantes da Lua, que ele mesmo batizou em referência à deusa grega Selena, né, a deusa grega da Lua, e pronto, estava estabelecido o contato. Como todo mundo sabe, está acompanhando essa história até aqui, essa carruagem, é claro, ela nunca se tornou realidade, né? A ciência estava indo tão rápida naquele tempo que ele mesmo, Wilkins, viveu o suficiente para descobrir que o espaço era vazio e que lá não havia nem inclusive ar. No entanto, enquanto Wilkins nunca conseguiu chegar na Lua,
A sua inteligência e a sua personalidade brilhante inspirou muita gente. E hoje, o círculo científico de Wilkins tornou-se o que chamamos de Royal Society, que é o maior corpo científico ou o mais renomado corpo científico do Reino Unido, né? Wilkins e seus amigos viveram no que poderia ser chamado de lua de mel da ciência, onde eles haviam descoberto o suficiente para fazerem surgir perspectivas maravilhosas, onde só o tempo seria capaz de tornar o voo espacial uma realidade. Mas quem se importa? Agora voltando aos pontos que eu pedi para vocês não se esquecerem, lembram? O primeiro deles foi sobre divulgação científica. Bom, hoje a gente já foi à Lua. Óbvio que o Wilkins não estava entre os tripulantes. Mas se não fosse por seu livro, Interpretando as Ideias de Galileu, lembra? Poderíamos ter demorado muito mais tempo para chegar lá. O segundo ponto que eu pedi para vocês decorarem foi sobre ficção científica. Gente, qual é o cientista que vocês conhecem que não é apaixonado por Star Wars, por exemplo? Esse tipo de ficção científica fez parte da infância de todos os cientistas que nasceram, sei lá, na década de 60, 70, até hoje. Porque o primeiro Star Wars é de 77. Ou seja, se você tem uma criança que adora contar as coisas de ciência que ela viu na escola, quando chega em casa, ela ou essa criança é um divulgador científico, tá? E se ao mesmo tempo essa criança também é apaixonada por ficção científica, ela pode até nem ir à Lua como o Wilkins também não foi. Mas pode muito bem virar um cientista e com isso ajudar outras pessoas, assim como o Wilkins, a transporem obstáculos hoje intransponíveis. Enfim, moral da história. Para ser um cientista, você não precisa necessariamente ir à Lua. Que nesse contexto quer dizer que você não precisa ser um Newton ou um Einstein. Basta estar sempre sedento por conhecimento, digamos, ser extremamente curioso, ter uma mente aberta e livre para conjecturar o que ainda não foi pensado e, por fim, ter disponibilidade e ceticismo suficientes para questionar tudo, ok? Viva a Wilkins, viva a divulgação científica. Se inscrevam no nosso canal, deem um like aqui nesse vídeo se você gostou, curta os demais vídeos dos canais da Resistência Científica, estão todos aqui na descrição deste vídeo. E até um próximo vídeo. Beijo para vocês.